lá, então. Tainara, obrigado por ter me recebido aqui no seu escritório. Mais um Sextou com Propósito e mais um ao vivo, né? Mais um ao Nós vivo. dois juntos, lado a lado. Isso aí. Legal, fico feliz, viu? E você estava me contando aqui, né, Tainara, do seu preparo antes de tudo isso. Vamos iniciar então com uma oração e Vamos. depois a gente de fato começa? Vamos sim. Bora lá então. Meu Deus, meu Pai, é no nome do Senhor Jesus que nos colocamos na Tua presença, Senhor. Queremos consagrar esse momento a Ti, consagrar essa live. Que a palavra que for lançada aqui, Senhor, alcance o coração de muitas pessoas e ajude que elas sejam transformadas, Pai. Que não seja uma palavra que ela só escute, mas que caia para o coração, Deus, e que gere frutos. Deus, consagra-te a nossa vida. Vem, Espírito Santo, usa a gente, Pai, para falar com todo mundo. Amém. Que não sejamos nós, mas que seja a Tua presença, Deus. Assim te louvo e te consagro. Em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Ótimo. E aí você estava contando, então, nos bastidores, o seu preparo. Conta de novo para nós aqui, nessa live, deixar registrado. É que essa é a primeira vez que eu faço aqui no escritório. Normalmente eu estou em casa, num lugar mais separadinho lá de casa. E é sempre assim, todo mundo pro quarto, ninguém pode ficar por perto para não interferir. E é muito uma questão de oração, de consagrar realmente esse momento, porque eu entendo o peso desse momento, assim, não um peso ruim, mas o peso espiritual que tem esse momento, porque a gente não está falando de qualquer coisa, a gente está falando sobre a presença de Deus. E é muito importante esse período de consagração, de oração, porque a gente não está falando só das finanças. Está levando uma palavra, é uma coisa séria. E é isso. Legal, legal. Então vamos lá. Hoje a Tainara separou para nós a passagem que vamos falar sobre evitar a ganância e o amor ao dinheiro, certo? Uhum. Então é o Timóteo 1, capítulo 6, versículo 10, né? Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Por que você trouxe essa passagem para nós? Porque muitas pessoas falam que o dinheiro é a raiz de todo mal. Falam, não, o dinheiro é a raiz de todo mal. Está na Bíblia que o dinheiro é a raiz de todo mal. Sendo que, na verdade, é o amor ao dinheiro que é a raiz de todo mal. É uma má interpretação nesse sentido de não entender aquilo que está escrito de verdade. Por quê? O dinheiro, ele é uma ferramenta. Ele é uma ferramenta. Você usa para trocar por uma vida melhor, por uma vida mais segura, por muitas coisas que trazem benefícios. Você que não pode colocar o coração nele, querer o dinheiro pelo dinheiro, querer pisar em cima dos outros para conseguir mais dinheiro. Isso que é o errado, que é o pecado em si. E terminando, essa é a parte A do versículo, a parte B é: e por causa dessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se atormentaram em meio a muito sofrimento. Então, por ter amor ao dinheiro, as pessoas se desviaram do caminho que era bom. Quantas pessoas a gente não ouve que, por ganância excessiva, desviou do caminho, não só do Senhor, mas assim, cometeu crimes, fez muita coisa errada, abandonou a família, começou a ganhar um dinheiro, tchau família. A família que estava ali com ele, no pior momento da vida dele, ele começou a ganhar um dinheiro e ele abandona. E ontem eu estava conversando com alguns empresários, eles estavam falando exatamente isso. Tome muito cuidado, sócio não é amigo, isso que a pessoa me falou ali. E por quê? Porque o dinheiro acabou mudando algumas pessoas. E não é que ela seja uma pessoa ruim ou má, assim, né, em linhas gerais. Mas a cobiça, a ganância, ela começou a mudar realmente essa pessoa. Então, ela passou a ter um amor maior ao dinheiro do que a amizade, do que a família, do que as pessoas. E aquilo já começou, então... Você coloca uma pessoa de extrema confiança... Não está funcionando? Falou que não está funcionando meu microfone. É só o seu? Vamos pegar um outro aqui, então. Ou deixamos esse no meio aqui. Pronto, já resolvido. Estão nos escutando bem? Testando novamente. Tá 1, 2, tudo 3? certo? Nos ajudem aí. Falei de novo, é o meu marido, é o meu staff, sempre. Então tá bom. Esse é só o seu. Aí, ó, ele falou que do Cleiton tá normal. E o meu? Dani, como que tá? Tá ruim? Agora melhorou? Testando. Não foi? Vamos colocar outro em você aqui, ó. Temos mais. Deixa eu ver.
Ah, agora parece que foi. É que dá um delay da gente falar e até chegar lá pra ele. Bom, tá bom. Vamos deixar Então, esse aqui no agora meio vamos. e bora. Então me perdi aqui, mas é mais ou menos isso, né? Então as pessoas, elas não começam com... Algumas não começam com essa intenção, só que pela ganância, o amor ao dinheiro, elas mudam, né? Eu tenho um entendimento de que as pessoas, elas não necessariamente mudam. Elas só Já tá lá, potencializam. já tá lá. Ela só potencializa. Porque se você é uma pessoa generosa com pouco dinheiro, você vai ser uma pessoa generosa com muito dinheiro. Você vai conseguir ajudar mais pessoas ainda. Se você é uma pessoa que já está com um casamento destruído, não quer recuperar aquilo, o dinheiro ele vai te dar uma ferramenta para você sair. Porque tem muitas mulheres querendo a independência financeira. Porque muitas delas estão num relacionamento ruim ou estão vivendo sob abuso e elas querem ter essa independência para conseguir viver longe daquela pessoa. Então está potencializando. Ela, claro, tem situações onde a pessoa está sofrendo agressão, e isso é compreensível e é ok, não fiquem num relacionamento assim. Só que às vezes o relacionamento está ruim só por falta de comunicação. E a pessoa acha que se ela tiver dinheiro ela vai conseguir se livrar daquilo dali. Dizem isso também da política, né? Que a pessoa já entra lá corrupta e não é o sistema que a torna corrupta, só potencializa. Acho que vai um pouco disso também. A política ela envolve muito dinheiro. É uma das coisas que política move a economia, e então você acaba tendo um poder. Então vamos colocar assim, o poder ele potencializa aquilo que está dentro das pessoas. Se as pessoas se sentem em algum nível de poder, o que ela vai demonstrar é aquilo que já está dentro dela. No final você tem que ser fiel no pouco mesmo, né? No fiel no pouco. É o que está no coração que realmente importa. E Deus fala mesmo, que se você for fiel no pouco, sobre o muito ele vai te colocar. Mas você tem que ser fiel no pouco. Claro, tem muitas pessoas que não são fiéis, elas estão sobre o muito. Só que a questão do dinheiro em si, ele não é só divino. Isso é uma das coisas mais interessantes, porque não é só divino, que só Deus vai te abençoar. Não, é esforço, aqui é humano. O dinheiro ele é natural, não é divino. Mas ele é uma ferramenta onde Deus ele abre muitas portas no natural para que você tenha desse dinheiro, para que viva aquilo que ele falou, que Jesus falou, que nós viemos para ter vida e vida em abundância. E em todas as áreas. E na continuação aqui ele fala muito bem disso, né? Algumas pessoas por cobiçarem o dinheiro desviaram-se da fé. Então a pessoa ela poderia até ter tido alguma fé, mas por cobiçar desviou, né? Ou colocou o olhar em outra coisa, em outro lugar, né? E se atormentaram com muito sofrimento. E aí que a gente sempre fala aqui, né? Andar em linha reta, não desviar da fé, não é? Não, sim. Tá aqui, ó, tá escrito na Bíblia, hein? E olha que interessante, como que uma palavra sempre vai ligando na outra, porque a Bíblia ela é um contexto só. Então, se tem alguma coisa falando lá no Antigo Testamento, vai ter falando no Novo, ela vai se dar base uma para outra. E tudo não é difícil ser cristão. Só que para muita gente porque ele não quer mudar o coração, não quer parar de olhar para essas coisas erradas que faz e seguir o caminho certo. Porque agora, se a gente tá tendo uma vida toda torta, e aí começa a viver de forma correta, eu roubava, paro de roubar. A minha vida, ela vai se tornar mais difícil porque eu fazia coisa errada. Então eu trazia uma coisa ruim que facilitava a minha vida. Só que depois que passar esse período aqui, comecei a fazer coisas corretas, vai subir também, porque Deus ele não é uma pessoa humana que promete e não cumpre. Ele é nosso Pai. Não há uma promessa dele que vem vazia. Bem isso. E as pessoas às vezes elas acham que o caminho do roubo ele é mais simples e mais fácil, e não é. Se a pessoa utilizasse aquela inteligência, né, aquela astúcia de planejar aquele crime, mas se fizesse exatamente ao contrário, né, planejar, evitar o crime, ele estaria do lado oposto. Né? Assim como tem gente fraudando os bancos, tem a gerência e diretoria de fraude do outro lado. Sim. Né? Então a gente vê, né? Tem muito bandido que é realmente muito astuto, né? E se ele utilizasse desse tempo, desse estudo, dessa mente para o outro lado? Ele estaria investindo o mesmo tempo, talvez teria até mais retorno financeiro, não precisaria ficar preocupado, né? Olhando por trás do ombro, como a gente diz, né? Ficar preocupado se vai aparecer alguém, se vai ser preso, né? Julgamento de outras pessoas e por aí vai.
Então eu não entendo muito as pessoas, né? Por que elas buscam esse caminho que ele é muito momentâneo, sabe? Você vai lá, consegue o dinheiro e de novo você está lascado, né? Por que não, né, buscar algo que seja assim, um crescimento mais constante, né? É porque o ser humano ele é muito imediatista. Ele não só pessoas de alta performance conseguem avaliar o longo prazo. Sim. No geral, sim, as pessoas elas querem o benefício ali. Imediato. Porque ela não sabe se ela vai estar viva amanhã, ela não sabe se ela vai conseguir aproveitar amanhã. Então é melhor para ela pegar o agora, que ela tem uma garantia porque está ali agora, independente do meio, do que esperar esse período para conseguir o valor lá na frente, ou o benefício lá na frente. E trazendo esse amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, vou fazer uma relação aqui com o empreendedorismo. Nós já falamos também aqui em episódios anteriores que, apesar da gente escutar muito isso, né, que no Brasil é difícil de empreender, mas não precisa ser de uma forma ilícita, né? Mesma coisa em vendas, você precisa muito de dinheiro, você precisa pagar as suas contas, você recebe técnicas de vendas, mas essas técnicas não são para você enganar o seu cliente. Forçá-lo a comprar algo que ele não precisa. O poder da persuasão é você ajudá-lo a tomar uma decisão de algo que realmente ele precisa. Então nós estamos falando mais de uma conscientização do cliente do que uma enganação ao cliente, né? Então tem que ter muito esse cuidado. E quando a gente tem muito amor ao dinheiro, a gente utiliza a mesma técnica, mas não para persuadir para o lado bom, e sim para o lado ruim, né? Você quer empurrar algo que o cara não precisa, ele pagar um pouco a mais no que não precisa, e por aí vai, né? Então, como diz aqui também na Bíblia, né? Não desvie-se da fé, ande em linha reta que o resultado vem. E sabe uma coisa legal? É que muitas pessoas falam que o ser rico é uma... Deus condena quem é rico. É mais fácil entrar um camelo por o buraco de uma agulha do que um rico no céu. Eles pegam essas partes e começam a distorcer de uma maneira muito ruim, sem entender todo o contexto. Mas aqui, em 1 Timóteo 6, um pouquinho para frente, no 17 ao 19, tem recomendações aos ricos. E aqui, fala: ordena aos que são ricos no presente mundo que não sejam orgulhosos, nem depositem a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que nos concede generosamente tudo o que precisamos para viver satisfeitos. Orienta-os a praticarem o bem e que sejam ricos em boas obras, sensíveis, solidários e generosos. Dessa maneira, acumularão um valioso tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir. Assim alcançarão a verdadeira vida. Aqui não está falando em nenhum momento recomendações aos ricos. Dá todo o teu dinheiro embora. Está falando aqui, não. Olha, sejam generosos, usem daquilo que vocês têm, dividam com as outras pessoas, cuidem ali dos que são menos favorecidos. Porque se você praticar o bem e ser rico também em boas obras, você vai alcançar a verdadeira satisfação da vida. Porque tem muita gente, isso é uma das coisas que eu já conversei com meu esposo várias vezes, assim, tem muita pessoa que tem muito dinheiro e ela não tem paz, não tem tranquilidade. Por quê? A riqueza é natural, mas a prosperidade, assim, no sentido de plenitude, ela vem de Deus. Então pode ter um monte de dinheiro. Eu tenho amigos que eles têm dinheiro e eles não conseguem descansar. Eles não conseguem parar de trabalhar em nenhum momento porque eles querem cada vez mais. Eles não cuidam da família e eu fico assim, olhando e falando, eu não tenho acesso para falar dessa forma, eu jogo só os meus pitacos por cima, mas a pessoa não para em momento nenhum e ela quer cada vez mais dinheiro e vai entrando em coisas que você vai vendo, e pessoas assim que eu vou dando um passinho, falando assim, não tá muito de acordo, mas ela não tem paz, ela só tem dinheiro. Tem até uma frase dos investidores, alguma coisa assim que... Não sei se é de investidor, perdão. Fala que a pessoa é tão pobre que a única coisa que ela tem é dinheiro. Olha isso! Eu ouvi assim, nesses... pessoas na internet. A pessoa é tão pobre que, tipo assim, ela só tem dinheiro. O restante todo ela não tem. Ela não tem uma família saudável. As pessoas não querem estar com ela, né? Ela precisa pagar. É isso.
tem problema. E assim, a Bíblia ela fala que a gente vai ter abundância em todas as áreas da nossa vida. Abundância é você transbordar tudo aqui, todas as áreas da sua vida ao ponto de conseguir ajudar outras pessoas. Então, se você chegou num patamar bom de finanças, contribui com o outro. Às vezes não é dando dinheiro, mas é dando acesso para essa pessoa para que ela consiga fazer o dela também. Abrindo portas. Porque quando a gente começa na vida, lá vem de baixo e tudo mais, o que a gente mais precisa às vezes são portas. E assim, sabe, abrir portas, dar oportunidades. Não necessariamente a gente dá dinheiro, porque tem aquele negócio também, né? Não dá o peixe, ensina a pescar. Eu gosto muito disso. Eu falei pro meu irmão recentemente, eu não vou te dar o peixe, vou te dar a vara, você vai lá pescar. Porque imagina só, né? Eu tenho 2 filhos. Se eu fizesse tudo por eles e não treinasse eles a estarem preparados para a vida, né? Será que eles vão ter sucesso ou não? Treinando eles já é difícil, imagine se eu não treinasse, né? Uhum. Então, eu acredito muito nisso, de você ensinar realmente a pessoa a ir atrás dos seus objetivos, né? Tomar as suas decisões. E aí agora, né, você tem que ensinar como tomar essas decisões, que é o que a gente está fazendo aqui. Uhum. Tome suas decisões baseadas na Bíblia, né? Que a chance de dar certo aumenta bastante. E trazendo de novo aqui para o nosso episódio, né? Então, de tudo que você falou, o dinheiro ele não é ruim. O problema é o apego a esse dinheiro, né? A forma como você enxerga o dinheiro na sua vida. Você trouxe uma frase que eu vou até anotar, vou gravar isso, né? Que a pessoa é tão pobre que a única coisa que ela tem é dinheiro. E é realmente. E aí me veio até uma questão aqui, Tainá. O que para você é sucesso? Eu não sei se eu já te perguntei isso, eu acho que não, né? Não. Então diga para nós, o que para você é sucesso? Primeiro que eu vejo sucesso como várias áreas. Tenho sucesso em várias áreas. Então, às vezes, o sucesso na minha questão profissional é realmente eu estar conseguindo ter uma empresa onde eu cumpra com o missão, visão e valores. Ser uma facilitadora, ajudar as outras pessoas. Claro, enriquecer também. Os números, eles mostram o sucesso. Então, se eu estou conseguindo, as minhas contas estão todas bonitinhas e está sobrando caixa, isso eu considero um sucesso. Mas eu também considero sucesso se eu tenho um casamento onde eu sou amiga dele, onde ele é o meu melhor amigo, onde eu sou a melhor amiga dele, onde a gente se encontra e a melhor coisa do dia é quando a gente se abraça, é quando a gente conversa com aquelas vozes esquisitas e tem aquele momento assim, só nós dois ali no abraço. Pra mim, sucesso é isso, é ter amigos por perto, onde as pessoas, na hora que eu saio, elas não falam mal de mim. Sucesso, pra mim, é ter abundância, ter todas as áreas funcionando muito bem. Legal. Claro, tenho sucesso na saúde, que nessa época do meu ano eu não consigo ter sucesso na saúde. Mas sucesso é isso, é você conseguir chegar na sua plena forma em todas as áreas da sua vida. Isso é pra mim e pra você. Para mim é basicamente a mesma coisa, eu gosto de resumir muito com a palavra liberdade. Por que liberdade? Porque, vamos lá, se você tem um sucesso financeiro no trabalho, você tem algumas liberdades de escolha. Quero viajar para esse lugar, comer nesse restaurante. Então, o sucesso financeiro te dá algumas liberdades de experiências, de aquisições de produtos, enfim, ter os melhores serviços e por aí vai. Mas liberdade também é de estar com as pessoas que você ama. Então não adianta eu ter muito dinheiro e só ter o dinheiro, eu não ter a liberdade de estar com as pessoas que eu gosto, porque elas me odeiam, não gostam de mim, porque eu estou brigado com a minha mãe, com o meu irmão, com o meu primo, enfim. Então isso para mim não é sucesso, porque eu não tenho essa liberdade de estar com quem eu quero. Mesma coisa no âmbito familiar, certo? Então, ter essa liberdade de poder passar um tempo com a família, ter o que a gente fala de tempo de qualidade. Tem gente que tem dinheiro, tem seus amigos, mas, sabe, o dinheiro consome o tempo dele. Ele não pode estar almoçando com a família, levando a filha na escola e por aí vai. Que são momentos que eu acho importantes. Então, sucesso acho que é alcançar isso também, sabe? Liberdades de escolha, de lugar, pessoas, né? Você poder determinar um período para as coisas que você acredita. Né? Imagina aquele empresário que tem que trabalhar das 5 da manhã às 11 da noite, está sempre preocupado, ele não consegue nem parar um tempo para orar. Quer dizer, não é que ele não consegue, né? Ele não separa, não priorizou esse tempo. Aí eu já acho que não é sucesso.
você querer ajudar alguma pessoa, né, e não puder, seja por tempo ou seja por recurso, né? Então eu gosto de ajudar aquela determinada família. Puxa, mas não tem dinheiro, não tenho tempo, não tem... Então você perdeu essa liberdade. Então acho que sucesso é isso, você alcançar a liberdade de poder fazer escolhas, sabe? Que é aquilo que te faz bem. Tem gente que o dinheiro nem vai ser importante nessa história de sucesso, né? O sucesso para ela é simplesmente poder ajudar pessoas, né? Ou seja, né? Não estou pensando em recurso, mas o sucesso para ela é poder escolher essa vida. Tem gente que não pode, né? Sei lá, tem que cuidar de outras pessoas, por aí vai. Eu estava pensando aqui enquanto você estava falando que tem muita gente que corre tanto atrás do dinheiro, chega numa altura da vida que ele tem que pagar a saúde dele. Bom. E aí ele vai gastar todo o dinheiro que ele acumulou na vida dele, todo em saúde. Sendo que se ele viesse equilibrando, eu não acredito muito no equilíbrio em si, assim, de às vezes ser você... todos iguais, né? Não, Equilíbrio é poder remanejar as coisas, isso. mas não no mesmo peso, né? Então, isso, bom, essa é desse jeito mesmo. Mas se a pessoa ir mantendo, dando aquela calibrada, equalizada na vida, ela vai chegar numa altura e ela vai conseguir desfrutar daquilo que ela construiu. Senão ela não vai nem desfrutar, só vai gastar com o médico. Só vai. Então, que nem eu falei, tem essa época do meu ano. Eu sei que é nessa época do meu ano que eu tenho que trabalhar até meia-noite, que eu tenho que ficar fora de casa, que eu tenho que fazer mais um monte de coisa. Passou junho, é um mês tranquilo. Não vou. Por exemplo, janeiro é um mês que, meu Deus, contabilidade, desenquadramento, tudo mais. Fevereiro, vamos mais com calma. Vamos, né? Começa março, abril, e aí depois junho, vamos com mais tranquilidade. E mês que vem é o meu aniversário também. Já é um mês que naturalmente eu dou uma desacelerada ali. Então Só para posicionar alguém que está assistindo, né, de repente, em outro momento, a Tainara ela é contadora e nós estamos aqui no mês de maio, né, próximo à entrega aí das declarações de imposto de renda. Né? Por isso que ela está dizendo isso. Mas aí depois de um tempo, é isso, porque senão eu vou ficar nessa batida o tempo todo e eu não vou desfrutar de nada do que eu estou ganhando. Perfeito, e aí volta, né, eu falei de sucesso, de liberdade, que tem a ver com a saúde também. Então não adianta nada eu ter dinheiro, ter tempo, só que eu estou numa cama, né, não consigo, ou vivendo de remédios, né, não saindo de salas médicas que eu não gostaria de estar lá, né? Então essa liberdade tem a ver com sucesso também, né? Sucesso na área de saúde. Tem uma coisa assim que as pessoas falam, eu vou comer de qualquer jeito, eu não vou fazer exercícios, porque eu não sei quando é que eu vou morrer, eu posso sair ali na rua e ser atropelado. Beleza, mas e se você viver até 80 anos, até 90 anos? Eu conheço uma senhora, que eu cuidei dela, ela tem 92 anos, ela é acamada. Só que antes ela era implantadora de igrejas. Só que não cuidou muito da saúde, não se preservou muito ali, no caso, e hoje está em cima de uma cama. Está cometida. Ao mesmo tempo que eu vejo senhoras de 92 anos indo na academia, vivendo bem. Teve uma até que pegou pneumonia 3 vezes, está viva, está lá bem. Então, assim, é muito da forma como a gente escolhe as coisas na mocidade que vai refletindo no futuro. A conta da gente cuidar de todas as áreas da nossa vida nunca vem no exato momento que a gente está cuidando. Vem depois. É a mesma coisa, plantar uma semente. Você não fica fuçando na terra todo dia para ver se ela está crescendo. É planta e vai regando. E assim é a mesma coisa na vida. Vamos fazendo sempre boas obras ali, sempre cuidando de tudo, para conseguir chegar e ter uma árvore boa no futuro. Bem isso mesmo. E nem toda semente vai gerar fruto, né? Sim. Jesus também nos ensinou isso, né? Então, tem que continuar plantando. Tem semente que vai cair em terra fértil, outras não, outros o pássaro vai comer, né? Tá. Um dia nós vamos falar sobre isso ainda. E é muito interessante. É muito interessante isso daí. Mas, enfim, né? Estar plantando sempre coisas boas vai colher coisas boas, né? Essa que é a ideia. Nós estamos, acho que, quase chegando ao fim, cara. Nossa, hoje passou muito rápido, hein? Nós devíamos ter feito fazer isso mais vezes. É gostoso. Sim, é muito gostoso. É muito gostoso, né? Mas eu queria trazer aqui uma reflexão também dessa questão do dinheiro, sabe? Eu gostaria que vocês aí refletissem de se você está colocando o dinheiro à frente ou se você está realmente equilibrando a vida como nós temos falado aqui. E eu escutei de algum mestre meu da internet aí que eu acompanho, não estou me lembrando exatamente quem,
que fala muito de, primeira é a saúde, segunda a família e terceiro é o trabalho, né? Lógico, Deus englobando tudo isso, mas não inverta essa ordem. E por algum período aqui, nesse início de ano também, eu inverti. Eu comecei a cuidar mais do trabalho, estava pensando na minha empresa, nos negócios, coisas que eu precisava startar, então estava muito focado no trabalho. Família está vindo em segundo lugar, eu fui deixando a minha saúde de lado. Então isso recentemente me chamou essa atenção. Eu falei, não, peraí, não posso inverter essa ordem. Porque se eu não tiver saúde, eu não cuido da minha família e eu não consigo trabalhar. Você até citou aqui um exemplo de uma pessoa acamada. Então, saúde, família, trabalho. Não inverter essa ordem. Isso. Eu ainda... Já aconteceu vezes, assim, nessa época do ano, a gente dá uma desequilibrada. Mas a consciência tá aqui, ó. Tem que cuidar, tem que cuidar. Aí tenta uma vez ou outra dar uma ajustada. Sei que vai ter dias que eu vou pesar a mão. Não vai dar, tudo bem, mas volta. Sempre tendo essa consciência do eu preciso voltar o quanto antes para esse ponto. Tanto que ontem nós estávamos fazendo uma reunião e até recebi um conselho. A Amanda, ela tá aqui participando e ela falou para eu equilibrar na comida. Já que eu não tô conseguindo dormir direito, equilibrar na comida. Eu falei, meu Deus, tem dias que eu peso tanto a mão, como cada coisa aqui, assim, só para ser mais rápido. Mas eu sei que eu tenho que voltar. Ela até me convidou para correr. Eu vou até dar uma dica. Tem a Hanaume, eles fazem uma marmita fit e pode ser montada por você mesmo ou por elas, né, com algumas dicas delas. Elas são nutricionistas, mas você pode ter sua Nutri e aí ela faz a marmita e ela coloca tudo separadinho assim, sabe? Então não é aquelas marmitas misturadas. Ela pode ser congelada. Então, para essa época do ano que tem que ser tudo muito rápido, é uma alternativa. Você vai lá, tira. Já teve vezes de eu esquecer de almoçar. Pra mim é muito natural olhar pro e falar, nossa, 4 horas da tarde eu não almocei ainda, porque bebo muita água. E a água vai dando saciedade. E depois acaba pisando na jaca, como a gente diz, né? Porque daí na hora que a fome bate, é o primeiro lanche que tá na reta. E até depois eu queria até fazer uma mensagem carinhosa aqui. Nós estamos preparando, depois que a gente finalizar essa live, nós vamos tomar um café da manhã juntos e vamos gravar isso, né? E vai compor a nossa mesa aqui o Sabor de Mãe, que é um bolo de rolo. Um bolo de rolo. Que eu trouxe aqui carinhosamente para compartilhar com a Tainara. Eu não sei se a Nathalie está ali nos assistindo, mas olha, bolo de rolo do Sabor de Mãe é uma delícia. Podem procurar aí, viu? @sabordemãe.bolodrolo. Uma delícia. Bom, tem algumas pessoas que mandaram mensagem aqui. Deixa eu ver. A Neine Borges, ela disse, pena ser sexta de manhã, queria participar. Neine, a gente deixa gravado depois no YouTube e também no Instagram, para quem não consegue participar na parte da manhã, conseguir acompanhar na parte em outro horário que for mais cômodo. E outra, pode mandar perguntas e comentários que a gente sempre responde, mesmo não sendo ao vivo, tá certo? Bom, a Amanda... Ela colocou aqui, ótimo, esse pensamento de viver apenas o hoje é o que leva cada vez mais pessoas a terem uma vida desregrada, sem pensar nas consequências. E ainda julgam quem está em uma situação melhor que plantou com mais qualidade. Aí ela colocou, Jojo. Tá, pode ter sido o Jojo que falou essa questão dessa... Mas olha só, gente, não faz sentido você desregrar a vida e lá na frente você querer viver muito, né? Essa conta não fecha. Então, o hoje ele é importante para você tomar ações que vão te trazer para onde você quer aqui na frente. Então, se lá na frente você quer viver mais tempo com seus filhos, você quer ter saúde quando você é dependente das outras pessoas e por aí vai, você tem que começar desde agora a traçar esse caminho. Né? Então, hoje é a decisão que vai te trazer aonde você quer. Se a sua decisão é não se preocupar com isso, é comer de qualquer jeito, não fazer bons investimentos, não fazer planejamento financeiro, não andar em linha torta, aqui na frente você vai pagar o pato. A conta chega. A conta chega. A Jane, sua parceira Tom, colocou aqui, conversa boa e agradável. Obrigada por dividir a mente
a visão de visão. Nossa, muito obrigada mesmo pelo feedback maravilhoso, é muito bom mesmo. A gente Tá ama aqui. elogios, né, gente? Sim, é muito gostoso. É sinal de que a gente tá fazendo a coisa certa. Que é o intuito aqui, né? Sim, sim. A Sabores de Mãe falou que tá ali, então ela tá ali. Muito obrigada. Tá lá, ó, pessoal. Puxa lá o Instagram dela. Uma delícia mesmo, viu? Isso. E a Jane, sua parceira Tom, falou muito bom. Obrigada por compartilhar a mente e visão. É E eu isso. vou até deixar aqui uma pergunta reflexiva. O que o dinheiro representa para você? Ele tem ocupado um lugar central na sua vida? Isso ó, foi a Tainara que me escreveu isso e eu gostei muito dessa pergunta reflexiva. Como é que está essa importância que o dinheiro tem na sua vida? Ele é a primeira coisa ou a primeira coisa é Deus? A forma mais fácil de você saber se o dinheiro está em primeiro lugar na tua vida é abrir o olho. Qual que é o primeiro pensamento? O primeiro pensamento é obrigado Deus por mais um dia de vida, Senhor me dá sabedoria, ou é nossa eu tenho que pagar aquela conta, eu tenho que fazer aquele dinheiro, eu tenho ou alguma coisa relacionada a dinheiro. Assim você sabe o que é prioridade na sua vida. Aquilo que você pensa na hora que acorda e aquilo que você pensa na hora que vai dormir. Exatamente. E até estou tentando achar aquela passagem que a Tainara já falou disso daqui, que se você confiar em Deus, né, você fica muito menos ansioso, né? Enfim, né, vai ter que correr aí uns episódios anteriores para lembrar de quando a gente fala disso. Tá bom, gente? Beleza. Só deixar Vai lá. uma última coisa que Por favor. de Eclesiastes 5:10. Só para a gente finalizar com essa reflexão aqui de Eclesiastes 5, versículo 10, que é: quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com os seus rendimentos. Isso também não faz sentido. Então, quando a gente quer só o dinheiro pelo dinheiro, a gente nunca vai ficar satisfeito, que é aquilo que eu contei, da pessoa ficar trabalhando e nunca ficar pleno. Mas se a gente tem equilíbrio, equaliza certinho e coloca Deus num lugar onde nada mexe, saúde, família e trabalho, a gente consegue ter a plenitude de riquezas e prosperidade em todas as áreas. É isso. A riqueza ela tem que ser uma consequência, né? Porque, como você leu aí, se a pessoa ama tanto dinheiro, nunca realmente vai estar satisfeita. Ela vai estar querendo sempre mais e vai esquecer, como a gente falou, do equilíbrio aqui. E eu achei a passagem que eu queria achar. O Gálatas 6, versículo 9. Não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo colheremos, se não desanimarmos. Então é isso, confie em Deus, que as coisas no tempo certo elas vão ocorrer. Né? Isso tira um peso na preocupação de você. Isso. Maravilha? Maravilha! Toda sexta-feira, às 8h30 da manhã, estaremos aqui em live Sextou com Propósito, trazendo versículos bíblicos e transformando em realidade para você, fazendo essa analogia com o nosso mundo real, espiritual, familiar, negócios, vendas e por aí vai. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Até a próxima, gente. Fiquem com Deus, paz e prosperidade para todos vocês.